Viane Terezinha Koga, sou professora na Universidade Estadual de Ponta Grossa e irei apresentar o trabalho intitulado O Significado da Escola para Alunos do Campo, uma análise das representações sociais. Esse trabalho é resultado de parte de uma pesquisa de TCC, que foi por mim orientada, elaborada pela aluna Graziele Ribeiro, no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UEPG. Bem, sabemos que a escola sofre com inúmeros problemas, como a desvalorização dos professores, a sobrecarga de trabalho, a falta de infraestrutura, a ausência das famílias, a violência, a indisciplina, o desinteresse dos alunos, dentre outros. Nas escolas do campo, somam a esses problemas o calendário escolar e o currículo que são orientados pelas necessidades urbanas. Isso faz com que muitas vezes os alunos tenham uma escola desvinculada do seu contexto e da sua realidade, como apontada por Rangel e Carmo, 2010. A partir disso, nós questionamos quais são as representações sociais dos alunos de escolas do campo acerca da escola. Então, o objetivo desta pesquisa é apresentar as representações sociais de alunos de escolas do campo acerca da escola. Bem, o referencial teórico é a teoria das representações sociais, nós partimos da abordagem dimensional e estrutural. Na abordagem dimensional, trabalhamos com os conhecimentos que os alunos têm sobre a escola, as atitudes deles diante da escola e as imagens que eles elaboram frente à escola, que seriam as 3 dimensões pelas quais perpassam as representações sociais, conforme aponta Moscovici 2012. E a partir da abordagem estrutural, a Brick e Sá nos falam que a teoria das representações sociais estão organizadas em torno do núcleo central, que seria uma parte mais estável, mais duradoura, de difícil alteração, e um sistema periférico, que são informações mais leves, mais superficiais, que podem ser mais facilmente alteradas e que têm a ver com o cotidiano dos sujeitos. Bem, quanto aos aspectos metodológicos, esta pesquisa ela contou com a participação de 175 alunos regularmente matriculados em 2 escolas em séries do Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, na cidade de Ipiranga, no Paraná. As escolas, elas foram denominadas ao longo da pesquisa de escola A e B, são escolas que têm características bem semelhantes, né? Escolas pequenas, a escola A tem 4 turmas, 88 alunos, funciona no período matutino. A escola B possui 5 turmas de ensino fundamental, cerca de 132 alunos matriculados e também funciona no período matutino. Essa pesquisa, ela teve aprovação do Comitê de Ética, que tem o número do parecer de aprovação. A coleta de dados foi realizada mediante a aplicação de um questionário, que foi constituído por 3 partes distintas. Na primeira parte, havia questões relacionadas à caracterização dos sujeitos. Na segunda parte, questões relacionadas à investigação dos hábitos de estudo e da autoavaliação dos alunos. E na terceira parte, as questões relacionadas à representação social da escola. A aplicação do questionário se deu em horário cedido pelos professores, né, nas escolas, após a assinatura do termo de consentimento pela direção e do termo de assentimento livre esclarecido pelos pais ou responsáveis. Bem, após a coleta dos dados, os questionários foram organizados em 2 bancos de dados distintos. Um que tinha como composição as questões objetivas, né, para análise de frequência e porcentagem, a fim de caracterizar os alunos participantes, e outro que tinha as respostas dadas pelos alunos à questão de associação livre de palavras, que foi analisada com auxílio do software Evoque, para evidenciar a estrutura da representação social. E as questões abertas, em especial em que os alunos justificavam a palavra colocada em primeiro lugar, na questão da associação livre, foi analisada a partir dos pressupostos da análise de conteúdo de Bardin, né, a partir da qual se fez a pré-análise, a exploração do material, a categorização e a interpretação inferencial. Bem, aqui nessa tabela apresenta-se a caracterização dos alunos participantes. Então, vê-se que na escola B teve um maior número de alunos, né, 66% dos participantes. Grande parte dos alunos se considera como branco ou pardo. Em relação à condição do estudo
a hipótese inicial da pesquisa, ela se confirma, porque a grande maioria dos alunos trabalha no contraturno, ajudando seus pais, né, na agricultura, nas tarefas de casa, e ajuda em média 3 a 4 horas. Então, ou seja, no período em que eles não estão na escola, eles ajudam os pais em casa. Quanto à escolaridade dos pais, viu-se que a maioria possui ensino fundamental incompleto. Quanto aos hábitos de estudo e autoavaliação dos alunos, há um baixo índice de reprovação, né? Os alunos assumem de forma deliberada que não possuem hábitos de estudo, que corrobora com os alunos dos centros urbanos. A maioria se considera um aluno regular e a maioria apresentam números positivos em relação à motivação para o estudo. Aqui nessa ilustração, nós vemos, então, os 4 quadrantes que dizem respeito à análise estrutural da representação social dos alunos acerca da escola. No primeiro quadrante estão as palavras que tiveram uma alta frequência e que estão entre as primeiras posições. Então, aparece aluno, amigos, aprender, educação física e assim por diante. São as palavras que compõem o núcleo central. No segundo quadrante, onde está a aula, diversão, foram as palavras que tiveram uma alta frequência, mas estão entre as últimas posições. Então, é o que nós chamamos de primeiro núcleo intermediário. Abaixo, ali onde nós temos as palavras alegria, atividades, educação e respeito, nós chamamos de segundo núcleo intermediário, porque essas palavras tiveram uma baixa frequência, mas elas foram citadas nas primeiras posições. E, por fim, no último quadrante, que começa com acordar cedo, são as palavras da periferia, ou seja, aquelas que foram citadas poucas vezes e entre as últimas posições. Ao analisar esses 4 quadrantes, nós vemos que no núcleo central estão principalmente as palavras relacionadas ao aspecto socializador da escola, né? Então, eles citam professor e amigos 160 vezes. Essas 2 palavras foram citadas juntas, 160 vezes. E aí eles justificam, amigos, porque eu adoro conversar com eles e sem eles eu não tenho vontade de ir para a escola. E no núcleo central ainda aparecem as palavras estudar e aprender, futuro e trabalho, que se refere à questão da ascensão social, profissional, por meio da escola, né? No primeiro núcleo intermediário, novamente se repetem essas palavras, então aparece lanchar, recreio e ônibus, que são momentos de socialização que esses alunos têm na escola, e também aparecem as palavras prova, plataforma e quiz, que são as questões mais funcionais relacionadas ao dia a dia desses alunos nas escolas. Aí no segundo núcleo intermediário aparece educação, né, como fundamento principal para a vida, o respeito, que é um valor, né, para que tenha uma boa relação com os outros, com os amigos, e no sistema periférico, novamente, aparecem essas questões tanto da socialização, quanto os aspectos mais funcionais da escola, relacionado ao quadro, tarefa, caderno, ao acordar cedo, ler, mas também o conversar, que tem a ver com esse aspecto da socialização. No núcleo central está... No núcleo central, então, quais são as considerações finais que nós fazemos dessa pesquisa? No núcleo central, tem-se uma representação da escola como espaço de socialização. Então, para os alunos do campo, a escola é um local para ver e encontrar amigos e professores. E na periferia aparecem as características mais normativas, a cobrança dos pais, as avaliações, as provas, as atividades, os quiz e as plataformas, né, que são os meios digitais utilizados pela Secretaria de Educação aqui do Paraná, né, para a realização dessas atividades. Então, nós entendemos que entender essas percepções é fundamental para adaptar e melhorar as estratégias educacionais e tornar a escola um local mais atrativo e produtivo para os estudantes. Então, nesse sentido, as representações sociais, elas são fecundas em evidenciar os significados atribuídos pelos alunos às escolas do campo, as quais diferem dos centros urbanos, né, evidenciando como esses alunos representam e se representam no mundo que os cerca. Aqui tem as referências que foram utilizadas durante a apresentação. Obrigada pela atenção. Aqui fica o meu contato e o grupo de estudos
e Pesquisa e Ensino de Ciência da UEPG, do qual eu faço parte.